Bom dia, terceiro ano. Vamos para a nossa 12ª aula de projetos integradores. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, e nós estamos na nossa expedição ao Parque Indígena do Xingu. Estamos no projeto 2, Arte em Toda Parte. Iniciamos o estudo sobre os mitos indígenas, também como forma de manifestação da sua arte. Estão lembrados? Na aula passada, nós conhecemos o mito xinguano Koiviaká, o índio incendiário. Fizemos atividade referente a ele, atividade de interpretação. Depois vocês fizeram uma indicação literária, né, do mito indígena ou alguma história indígena que vocês tivessem gostado durante as nossas aulas, né? E hoje nós vamos conhecer uma história indígena, Camaiurá, sobre a origem do homem e do primeiro Quarupi, que é a festa dos mortos. E hoje nós trabalharemos da página 32 até a página 35 do livro de Projetos Integradores. E nós vamos começar conhecendo esse mito indígena, Morená, a praia sagrada. O largo e comprido rio Xingu não tem nascente própria. O encontro de 3 rios, 2 largos, Culuene e Ronuro, e um estreito, Batove, é que forma o grande rio. Nessa confluência, esses 3 rios formam também uma praia extensa e muito bonita que os índios chamam de Morená. Essa praia é muito importante na vida de muitas aldeias da região. Foi ali, na praia sagrada do Morená, que o criador Mavutini criou os índios. No cerimonial do Quarupi, os índios fazem uma verdadeira representação do ato da criação. Pai, como é que a gente apareceu no mundo? Perguntou a Canai. Mavutini criou todos nós, respondeu o pai Quaiparé. Quem é esse? Não é ele que na festa do Quarupi canta a noite inteira e de madrugada chora? Indagou o menino. Os nossos Araimoém contavam que Mavutini cortou alguns touros de madeira e transformou lá no Morená todos em gente, explicou o pai. Puxa, eu gostaria de saber tudo isso, exclamou o menino. Pai, esta noite eu não dormi só pensando como é que Mavutini fez. Logo cedo? Tá bem, sente aí. Ele plantou na praia 12 touros de madeira. Primeiro ele falou, cantou e depois fez um fogo perto de cada touro. Foi lá no Morená, naquela praia grande? Lá mesmo. Agora ouça, o calor do fogo não deu vida aos touros de madeira como ele queria. Foi por isso que ele chorou de madrugada. Coitado, não é, pai? Não é coitado, não. O fogo não deu vida aos touros, mas o sol deu. Pai, quer dizer que os paus viraram gente? Indagou a Canai. Viraram sim. Quando o dia estava clareando, Mavutini começou a cantar e chorar. Daí o sol apareceu e, com o seu calor, os touros tomaram vida. Foi assim que Mavutini criou todo o pessoal, explicou o Quaiparé. Por que esta festa se chama Quarupi? Preste atenção na palavra Quará, que é expor ao sol, e Upi, pau, madeira. Então, Quarupi significa expor madeira ao sol. Tudo isso foi lá no Morená, pai? Foi sim. Tem mais coisa, preste atenção. Quando as madeiras viraram gente, os peixes saltaram do rio e começaram a lutar com as onças que vieram da mata. Por que eles fizeram isso? Lutaram em homenagem àqueles que foram criados. Depois os peixes voltaram para a água e as onças. Não, Mavutini fez um gesto com a mão e todos eles se transformaram em índios. Puxa vida, pai, Mavutini é duro mesmo. Os índios que vieram dos peixes e das onças são os camaras. O que é isso? Camaras são os índios comuns. Os que foram criados por Mavutini são de linhagem. Tem diferença? Não, são todos iguais. Não pense que por causa disso um manda no outro. É por isso que todo mundo gosta de Morená, não é? Isso mesmo, Morená pertence a todos os índios. É o nosso lugar sagrado. Ainda hoje, muitos índios contam que de vez em quando eles veem lá na praia a figura de um velho sentado num tronco, com a cabeleira e a barba toda branca, esvoaçando ao vento. É uma Mavutini, pai? Eu não vi. Dizem que é. Histórias do Xingu, de Cláudio e Orlando Vilas Boas. Então, a atividade 6 foi a leitura do mito indígena.
A atividade 7 é a interpretação desse mito que vocês acabaram de ler. São duas questões apenas presentes lá na página 34 do livro. A atividade 8 é uma proposta de pesquisa e produção de texto. Vocês vão pesquisar um mito indígena e escrevê-lo no caderno e ilustrar também ao final, tá? Sigam as orientações que eu deixei lá no nosso cronograma da aula de hoje e não deixe de enviar a foto ao final para que eu possa fazer a avaliação. O nosso último momento da aula de hoje é o projeto Saber Cuidar. E nós vamos analisar como que tem estado a alimentação de vocês em tempo do Covid, em tempo de isolamento. Vocês têm se alimentado de maneira saudável? Bom, dos índios nós podemos tirar grandes lições acerca da alimentação. Nós podemos aprender muitas coisas com eles. Já sabemos que eles têm uma relação muito respeitosa com a natureza. Então, eles dedicam grande parte do seu tempo nas atividades relacionadas à alimentação. Isso porque para que eles possam obter o alimento, eles precisam produzir, né, os utensílios que eles vão utilizar, criar os animais, fazer o plantio, né? Também sair para fazer a caça e a pesca, e depois eles coletam os frutos no mar, preparam toda a roça, até chegar o momento da colheita. Os índios têm uma alimentação bastante natural, porque eles só consomem alimentos que eles plantam, né, ou que eles retiram da natureza. A alimentação indígena é extremamente saudável, já que é isenta de agrotóxicos, né, de alimentos industrializados. Muitos dos hábitos alimentares dos índios foram incorporados aos nossos, bem como muitos alimentos. Muitos alimentos que eles consomem, nós também consumimos hoje, mas nós vamos falar isso mais à frente no próximo projeto. Nós podemos aprender, então, muito com os índios, principalmente no que se refere ao consumo de alimentos naturais. Olha aí, a Índia preparando o alimento, né? Preparando a massa do pequi. É uma foto que demonstra bastante como que é essa relação deles com a natureza. E mostra também outros alimentos aí que muitos deles vocês conhecem, consomem, né? Alimentos esses que têm origem na cultura indígena. E a alimentação de vocês? Pensem aí o que vocês têm consumido no dia a dia, o que vocês precisam eliminar do alimento, da alimentação diária de vocês. Será que tem comido muito doce, muitas guloseimas? O que vocês precisam adicionar à alimentação de vocês para que ela se torne mais saudável? Nesse tempo de Covid, né, de isolamento, dessa pandemia, além do cuidado com a nossa alimentação, nós precisamos pensar, né, que nós precisamos consumir alimentos mais naturais, né, porque sabemos que através da alimentação nós conseguimos crescer e nos desenvolver de maneira mais saudável, né, além de evitar deficiências de vitaminas, de minerais, evitar anemias, ganhos de peso excessivo, né, controlar a diabetes. Além dessa preocupação com a nossa alimentação, nós precisamos também ter em mente que precisamos ter cuidado na forma como nós manuseamos os alimentos. Então, a gente precisa se atentar muito aos nossos hábitos de higiene no momento de manuseio e preparo dos alimentos. Como que a gente deve lidar com o alimento nesse momento? Como que nós devemos cuidar dos nossos alimentos em tempos de coronavírus? Então pensem, reflitam aí como que tem sido a alimentação de vocês, né? Quais as práticas de higiene a família de vocês tem adotado no preparo dos alimentos, no manuseio para evitar esse contágio, ok? Nós precisamos também manter a higiene no momento que estamos preparando os alimentos, no momento que nós vamos ao supermercado, a gente tem que ter todo um cuidado no momento de manusear os alimentos, tocar nos alimentos. Quando nós retornamos do supermercado, existem muitos cuidados que nós devemos ter no manuseio desses alimentos, a forma de armazená-lo, né, em nossa casa. Então, eu quero que vocês relatem isso daí na atividade que eu deixei disponível, ok? Pensem que alimentação é saúde, cuidar da nossa alimentação é uma forma de nós garantirmos mais saúde. Não que nesse momento de coronavírus, né, de Covid, nós vamos, através dos alimentos, ficar imunes a essa doença, mas nós conseguiremos manter o nosso organismo muito mais saudável, né, a ponto de, se tivermos que enfrentar essa doença, nosso organismo esteja, né,
abastecido com todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. Embora a gente não saiba exatamente como nós reagiremos a essa doença, mas a gente precisa ter em mente que, mesmo estando em período de isolamento, a gente precisa continuar tendo muito cuidado com a nossa alimentação. Cuide da saúde do corpo e da mente. Fique em casa, evite aglomerações, continue utilizando as máscaras para que a gente possa se restabelecer desse momento tão difícil. Até a próxima aula. Beijos!